Amém. Então, queridos, eu vou deixar uma mensagem para vocês. Se alguém trouxe... Tá muito quente ou quer embaixo o lugar? Tá bom. Eu tô achando quente. Tá quente. Eu tô achando quente. Pode botar aí, O Lucas porque é aqui que é nós, friolento. aqui nós tá pegando vento, aqui tá pegando vento. Não, eu que não tô pegando vento, tô todo suave aqui. Só que eu não quis falar. Ele perguntou. Eu vou Eu falar. perguntei antes pra ele, porque aí tô lá de baixo, né? Eu já tô dei meia hora pra falar. Por que não fala? Mas eu não sou chato, fica chato, velho. Fica. O ar tá ligado. Não vai gastar mais nada, né? Não vai mudar Ela nada. fala desnecessário. Tem coisa que eu... Amém, queridos? Então, se alguém, quem tem Bíblia e quiser acompanhar, né? A gente vai ler Romanos, capítulo de número 7. Misericórdia. Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo número 7, Isso. e versículo em diante. Versículo a gente vai ler a partir do versículo 18. O Romanos é no Antigo Testamento. Novo. Não, é novo? Novo. Depois de Atos do Apóstolo. Deus, amém. Romanos o quê? 7 a partir do versículo 18. 18. Amém. A gente vai ler depois até o capítulo 8. O capítulo 8 até Romanos 7, até o 7 depois. 18. Romanos 7 e 18. 7 e 18. Não é 118, Só é os 7 e 18. A Bíblia dele é espanhol. Espanhol? Sim, ele é venezuelano. Não fala nossa língua. Não, mas ele já entende bem o português. Não, lógico, mas a Bíblia vai estar em espanhol. Romanos 7, versículo 18. Todo mundo achou aí? Posso ler? Pode. Achou aí, Lucas? Então vamos lá. Essas palavras são de São Paulo, tá? Também é conhecido por nós como apóstolo Paulo. Que foi, a gente costuma dizer que é o 13º, né? Que Jesus ele tinha 12 apóstolos e um deles traiu, acabou perdendo a cabeça, que foi Judas, né? Depois que Judas morreu, os apóstolos entenderam que eles deveriam permanecer no número de 12, então eles fizeram uma reunião entre eles e escolheram um apóstolo chamado Matias para substituir o lugar de Judas, né? Mas Deus achou que precisava ainda de mais um, que seria o 13º homem, que seria alguém que tinha uma capacitação que os outros 12 não tinham. E quem é esse cara? São Paulo. São Paulo era um cara que ele teve a oportunidade de estudar, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um teólogo da época. Então, um cara preparado, um cara de alta posição, um cara que tinha dupla cidadania, ele tinha cidadania romana, né? Então, um cara que era descendente da tribo de Benjamim, ele era um hebreu de hebreus, como a Bíblia diz, né? Um cara que conhecia o Antigo Testamento, que a gente chama Antiga Aliança, né? Então, era um cara que era fora da curva. E esse cara Deus escolheu para fazer parte da equipe, né? Do time ali que daria continuidade à missão de Jesus após a subida dele. E esse cara foi Paulo, né? A conversão dele é uma conversão bem interessante. Ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, onde ele tinha recebido autoridade para prender os cristãos. Ele prendia os cristãos. Prendia e botava na cadeia. Isso foi depois da cruz? Depois da cruz, depois da ascensão de Jesus, né? Jesus ressuscitou, subiu aos céus e deixou a missão para os 12, né? E depois levantou o 13º. E esse cara que estava perseguindo os cristãos para matar, para prender, que era Paulo, um dia ele estava indo para a cidade de Damasco e veio uma luz do céu e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ali ele caiu literalmente no chão. Tem gente que diz que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala que era o cavalo, diz que ele caiu, né? E ali ele ficou cego durante 3 dias, ele teve um encontro com Deus e a vida dele mudou completamente. E ele se transformou no cara mais produtivo e frutífero da história da igreja. Todas essas cartas no Novo Testamento, Romanos, Corinto, segunda carta de Corinto, Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tudo foram cartas de São Paulo. Ele fundava as igrejas e depois escrevia carta para elas. E a maioria das cartas ele escrevia de dentro da cadeia. Porque ele começou a incomodar todo mundo. Começou a pregar o evangelho e começou a incomodar todo mundo e os caras queriam a cabeça dele também. Né? Antes ele queria a cabeça dos cristãos, agora eles que queriam a cabeça dele.
né, os judeus, né, que não aceitavam o cristianismo, que eles entendiam que o cristianismo era uma nova seita que estava chegando ali no pedaço. Né? E esse cara, escrevendo aos romanos, Leia lá. depois da conversão dele, já era convertido, agora já estava escrevendo uma carta para a igreja em Roma, né? Que é essa igreja que deu origem à igreja que hoje nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, aqui é Paulo escrevendo para essa igreja de maneira específica. Ele vai dizer assim a partir do versículo 18. Eu sei que em mim, né, Paulo, né? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, né, o querer fazer o bem, né, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse aí eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Espírito com letra minúscula é o Espírito do homem. Tá? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível, olha só, preste atenção aqui, ó. O que era impossível, a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Né? Os que são segundo as drogas, né? Inclinam-se para as coisas da droga. Os que são da área da bebedice se inclinam para a área da bebedice. Né? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Amém. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que mais uma vez o Senhor nos use, que o Senhor nos dê inspiração, capacidade, graça, para transmitir o que o Senhor deseja comunicar conosco nessa noite. A cada um aqui nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, como eu estava falando para vocês, né? Se Paulo, esse homem, São Paulo, né? Que após ter um encontro com Deus, ele, embora fosse um cara altamente capacitado, um cara que conhecia extremamente a Bíblia Sagrada, né? O Antigo Testamento, um cara estudado, um cara que não era um cara comum, um cara que tinha dupla cidadania, esse cara, ele era igualzinho a nós. Igualzinho a nós. Sem nenhuma diferença. Ele também tinha suas crises. E o que a gente vê aqui, essas duas passagens, né? Porque capítulo 7 e 8, na verdade, o capítulo, isso não existia. Né? Isso foi criado, acho que foi no ano de 1500 e pouco, até a gente aprendeu isso na escola, né, Léo? 1515, não me lembro bem agora. Até então não existia essa questão de capítulos e versículos. Então tudo é uma carta corrida, né? Então aqui eu peguei uma parte da carta para a gente ler. Ok? E nessa parte da carta que a gente está lendo, essa parte da carta, a igreja que ficava em Roma, só existia uma única igreja, né? Só que existia uma igreja só. Só que tinha um povo que estava na cidade de Roma,
Tinha outro povo que estava na cidade de Éfeso, na Grécia. Outro povo estava na Galácia. Outro povo estava na região de Tessalônica. Outro povo estava na região de Colossos. Então, Paulo escrevia à igreja de Colossenses, à igreja de Roma, à igreja de Filipenses, né? Os habitantes da cidade de Filipos. Mas era uma só. Existia igreja evangélica, igreja católica, igreja presbiteriana, igreja metodista. Ah, eu sou da Assembleia, eu sou da Universal. Não existia nada disso. Tinha uma única igreja que estava espalhada. Um pouco estava lá em Roma, o outro estava em Colossos, um pouco estava em Tessalônica, um pouco estava em Filipos. Estava tudo espalhado, mas era uma igreja só. Entendeu? E Paulo escreveu uma carta para cada uma delas. Mas era uma igreja só. E aqui, nesse momento, quando Paulo escreve a igreja de Roma, ele está relatando uma crise que ele viveu. Uma crise interior. Quem aqui nunca teve uma crise que atira a primeira pedra? Quem aqui nunca viveu uma crise? Eu conheço história de pastores, tá? Gente conhecedora da palavra, de ficar mais de 30 dias trancado dentro de um quarto, vivendo uma crise. A Bíblia fala de um homem que foi considerado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, o famoso rei Davi, que ficava trancado em cavernas, com medo da perseguição de um rei chamado Saul. Deus havia chamado ele, escolhido ele para ser o futuro rei de Israel, e esse rei, que era o rei atual, Saul, vivia perseguindo ele. E ele vivia trancado em cavernas. Mas ali trancado dentro dessa caverna, ele escreveu inúmeros salmos, né? Dos 150 salmos da Bíblia, a maioria é do rei Davi. E onde é que ele escrevia esse salmo? Preso na caverna, com medo, em crise, porque era perseguido pelo rei. Porque se Né? ele pegasse ele mataria. Poderia matá-lo. Poderia matá-lo. Né? Mas para matar um homem segundo o coração de Deus não é fácil. Não é fácil. Mas então, Elias, um grande profeta da Bíblia, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, ficou com medo de uma mulher chamada Jezabel, uma rainha, se trancou dentro de uma caverna e queria morrer. Jonas, um profeta que foi enviado para pregar numa cidade chamada Nínive, depois que ele pregou e o povo se converteu, ele queria que o povo, sei lá, que acontecesse um juízo e viesse relâmpagos do céu e destruísse aquele povo. Isso não aconteceu, Deus perdoou o povo, deu uma chance para o povo. Ele ficou indignado com Deus e queria morrer também. Né? Então, quantos exemplos eu estou citando aqui para vocês de homens que, assim como Paulo, tiveram suas crises. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, que é o nosso ídolo maior, vamos dizer assim, né? A nossa referência maior, né? Aquele que nós estamos aqui reunidos por causa dele. Quando ele estava no jardim do Getsemane, que estava se aproximando a hora da morte dele, ele sabia o que ele veio. Ele veio a esse mundo para morrer. Ele sabia que ele veio para morrer. E a hora estava chegando, e ele sabia que estava chegando. Então, naquele momento, ele chegou a suar gotas de sangue, a Bíblia diz. De tamanha agonia, de tamanho medo, pavor, que estava se aproximando a hora. E ele teve a sua crise. Ele chegou a pedir para os apóstolos, vocês podem orar comigo, porque não está fácil não. Né? Ele pediu oração, sendo o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, ele pediu ajuda, ora por mim, porque eu não estou aguentando esse negócio não. Eu estou pensando em desistir. E ele falou para Deus, ó Deus, eu estou pensando em desistir. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, dá essa missão para outro. Não estou aguentando o negócio não. Mas Deus não podia voltar atrás na palavra dele. Né? Jesus era o escolhido. Ele precisava ir até o fim. Né? Mas o que eu quero dizer é que ele teve uma crise. Né? E aqui a gente vê um homem que estava relatando uma crise. Ele está dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Eu tenho vontade de fazer o bem, mas tem hora que eu não consigo. Tem hora que a minha carne, ela sobrepuja o meu espírito, e o bem que eu queria fazer, eu acabo não fazendo. Eu acabo fazendo algo que eu não deveria fazer. Né? Eu volto a praticar algumas coisas lá do passado, que eu já aprendi perante a lei, que não é bom, que eu já sei perante a lei, que aquilo não agrada a Deus, mas porque a minha carne é fraca, eu volto a fazer o que eu quero fazer. E aí ele vai dizer, então,
eu chego à conclusão que a lei é boa. Porém, a minha carne, o meu espírito tem prazer na lei de Deus. O meu espírito quer fazer o que é certo. O meu espírito quer andar de acordo com a vontade de Deus. Mas a minha carne, ela milita contra o espírito. E agora? Né? O que eu faço? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele chega a se chamar de miserável. Eu chego à conclusão que eu sou um miserável homem. Porque, embora eu sei que o que é o certo, que tem que ser feito, eu não consigo fazer. Até faço de vez em quando, mas não consigo fazer sempre. Porque de vez em quando a minha carne dá um baile em mim e eu acabo fazendo coisas que eu não deveria fazer. Que eu já sei que eu não posso fazer. Eu já sei que está errado. Mas por que eu faço? Se eu sei que está errado. Porque existe uma guerra. Aqui dentro de mim existem pelo menos 3 pessoas. Né? Existe uma pessoa que eu realmente sou. Não, existe uma pessoa que eu penso que eu sou. E existe uma pessoa que Deus pensa que eu sou. Existe um espírito que tem uma alma e que tem um corpo. Esse corpo aqui, essa carne aqui, ela é feita de carne. Então ela tem uma tendência pelas coisas da carne. Ela tem a tendência a se inclinar para aquilo que é pecaminoso. Para aquilo que satisfações momentâneas, né? Passageiras, né? Como foi citado aqui, o álcool, né? O cigarro, a maconha, a cocaína, a droga, a bala, né? A prostituição, a pornografia, coisas que dão prazer. A própria comida dá prazer, né? Coisas que dão prazer, só que são tudo prazeres momentâneos. Mas a carne, ela gosta desses prazeres momentâneos, né? E ela acaba muitas vezes sendo seduzida por esses prazeres. E Paulo está dizendo aqui desse conflito interior do homem. Mas aí de repente, e por isso ele se considera miserável, porque ele sabia que algumas coisas, algumas práticas dele ele não podia fazer mais, mas ele ainda fazia. Por quê? Porque nem sempre o espírito dele conseguia vencer o desejo da carne. E por isso ele diz, olha, eu sou um homem miserável. Quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar dessa carne aqui? Né? Aí de repente parece assim que ele tem um estalar de dedos, né? Como se o Espírito Santo desse uma luz, né? E de repente ele muda a conversa. Ele começa a agradecer a Deus. Mas eu dou graças a Deus que apesar de eu estar nesse corpo pecaminoso, Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor, de sorte que no meu entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. O que ele está falando aqui? Aquilo que era impossível para mim. Ser salvo pela prática da lei. Ser salvo pelo cumprimento das regrinhas do Antigo Testamento. Ser salvo pelo bem que eu faço. Ser salvo pelas obras que eu faço. Isso era impossível, ele está dizendo aqui. É impossível, eu não vou conseguir fazer o bem sempre. Eu não vou conseguir todo dia fazer o bem. Eu não vou conseguir acertar sempre. Eu não vou conseguir viver uma vida toda sem jamais errar. Está dizendo aqui que é impossível. Mas aí ele diz, eu agradeço a Deus, porque aquilo que era impossível, Deus enviou seu Filho Jesus para pagar o preço. Jesus, na própria carne, ele anulou o pecado. Ele condenou o pecado na carne. Ou seja, quando Jesus recebeu aqueles cravos na carne dele, quando ele recebeu aquelas chibatadas na carne dele, quando ele recebeu aquela coroa de espinho na carne dele, quando ele recebeu aqueles cravos nos pés dele, a carne dele foi moída. Então todo aquele processo de moer a carne de Jesus, de dilacerar a carne de Jesus, porque ali na carne ele estava condenando o pecado, com a própria carne dele. Então com a carne dele, ele condenou a maldição do pecado. Pecado na Bíblia é sinônimo de maldição.
nós estávamos todos debaixo de maldição. Se nós não nos arrependêssemos dos nossos pecados, entregando a vida para Jesus, a nossa condenação é certa. Porque o salário do pecado é a morte. E tem uma morte que é a física, mas tem uma outra morte que é pior do que a física, que é a morte espiritual. A morte física, mas não é o pior problema. O pior problema é a morte espiritual. É quando você morre sem salvação. Quando você morre sem ter certeza que você vai ter a vida eterna. E Jesus, com seu sacrifício lá na cruz, quando a carne dele se enfermou por causa dos meus pecados, com a própria carne dele, ele condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo na carne, mas segundo o Espírito. Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu toda a justiça da lei, quando ali na cruz ele morreu em nosso lugar. Agora nós continuamos vivendo essa guerra interior dia após dia. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que a nossa carne se inclina para as coisas da carne, a inclinação da carne é morte. E ela é inimizade contra Deus. Mas graças a Deus, Paulo dá, porque agora, apesar de eu ainda cometer erros na carne, apesar de eu viver os meus conflitos, apesar de eu viver as minhas guerras, apesar de eu não conseguir acertar sempre de ser perfeito, porque ninguém é perfeito, né? A Bíblia diz que não há um homem justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, apesar de tudo isso, se eu tiver Cristo na minha vida, se eu tiver Jesus na minha vida, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se eu estou em Cristo Jesus, eu posso até, em algum momento, esmorecer e ceder para a carne. Mas eu não ando mais segundo a carne. Eu agora sou dirigido pelo Espírito. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Significa que na maioria das vezes eu vou acertar. Significa que na maioria das vezes eu vou vencer. Eu vou até ter uma crise. Uma vez ou outra pode vir a crise. Mas isso vai ser momentâneo. Não vai ser uma coisa mais diária. Né? Acidente. Né? Agora vai ser um acidente. Pode ter uma crise. Porque ninguém está livre de crise. Né? E todos nós, a exemplo da borboleta, que para poder virar borboleta é uma lagarta, e essa lagarta, para poder virar borboleta, ela precisa crisalidar. Né? O que é o processo de crisalidar? É quando essa lagarta consegue construir um casulo ao redor dela, e ela só vai conseguir ter força para voar quando ela romper com o casulo sozinha, sem ajuda de ninguém. Quando ela rompe aquele casulo, ela está pronta para voar. Assim somos nós. Nós vamos precisar de crisalidar muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes nós vamos enfrentar as nossas crises. E essas crises são para a gente romper com mais um nível e voar cada vez mais alto. Então as crises virão. As crises virão. Veio para Paulo. Mas com Jesus nós podemos vencer todas as crises. Amém, queridos? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite. As crises virão, mas em Jesus nós podemos vencer todas elas. Amém? Amém. Só com Jesus é que nós vamos poder realmente vencer o mundo, né? Que a Bíblia diz que nós estamos aqui para vencer o mundo. Não ameis o mundo e nem que no mundo há, né? Que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os desejos desse mundo, tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém? Quero deixar essa mensagem para vocês. E pedir para você fechar os seus olhos para a gente estar orando. Eu quero orar, né? Pedir primeiramente que Deus dê forças para que todos nós possamos vencer as nossas crises. Se tiver alguém aqui que nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus, né? A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se tiver alguém aqui que ainda não está em Cristo Jesus, mas gostaria de entregar a sua vida para Cristo Jesus nessa noite e tem o desejo de começar uma nova fase na sua vida, um novo momento, eu quero orar pela sua vida também. Amém? E aí eu quero convidar, se tiver alguém que queira essa oração específica, né? Levante a sua mão aí, enquanto estão todos de olhos fechados, amém? Depois eu quero convidar você a repetir uma oração comigo, amém? Primeiro eu vou fazer essa oração então, vou ficar todo mundo de olho fechado, né?
Para você que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, convido todos a repetir essa oração comigo, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nessa noite eu aprendi que eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de um Salvador. E Cristo Jesus é este Salvador. Por isso, Senhor, te peço, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E começa hoje uma nova história na minha vida. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero orar por todos, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, por cada homem que está aqui nesse lugar, por aqueles que vão ouvir, ó Pai, essa palavra, através dessa gravação, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha nos fortalecendo na força do teu poder, Pai. Que nós possamos praticar as disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a meditação bíblica, o louvor, que nós venhamos nos fortalecer nesse tempo, Pai, para que possamos vencer as tentações, vencer as armadilhas desse mundo e vencer, ó Pai, as nossas crises interiores, Pai. Ajuda-nos, Pai. Como disse o Bruno aqui, Pai, a tua palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, Pai, que o Senhor venha nos fortalecendo nesse tempo, Pai, na força do teu poder, para que nós possamos ser capazes de vencer todas as armadilhas, todas as tentações, as inclinações da carne e as nossas crises interiores, Pai. É que nós te pedimos essa noite, em nome do teu precioso Filho Jesus Cristo. E desde já te agradecemos. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.